Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, gente, como eu tinha falado ontem, nós vamos fazer hoje o sorteio aí dos seminários, tá? Então, agora na primeira parte da aula, vocês me confirmam aí pelo chat se os grupos vão ser os mesmos, se vai ter inclusão de mais algum aluno, se algum aluno precisou sair do grupo. E aí vocês me informam, porque aí na segunda parte eu já venho com os grupos, né? E aí já sabemos quem são, os componentes, quantos grupos são. E aí eu faço sorteio dos temas e das datas das apresentações. Tá certo? Então, aí, ao longo da aula, vocês vão decidindo e colocam no chat. Não precisa colocar, se for o mesmo grupo, é só dizer, ó, vai ser o mesmo grupo da primeira apresentação, porque eu tenho aqui os nomes que eu tinha registrado naquele primeiro momento. Então, não precisa, se for o mesmo grupo, é só mencionar que é o mesmo grupo. Pronto. Mesmo grupo sem a Daniele, certo? Deixa eu já registrar aqui. Certo. Certo, Kênia. Pronto, aí falta só o grupo do Guilherme, do Igor, do Iago, do João Luiz e do Miquel confirmar. Aí depois não tem o grupo, não participei do primeiro seminário. Pronto, aí na segunda parte eu vejo, a gente vê quantos alunos tem de cada grupo e aí a gente vê em qual deles você se encaixa. Tá certo, Júlia? Aí, porque tem um limite de 6 alunos, né? Aí vamos ver aqui se tem algum grupo já com 6, aí esse não pode ser encaixado. Se tiver algum grupo com, né, vagas, aí a gente inclui. Tá certo, Igor. Tá bom. Então, daqui a pouco você me confirma, quando eles forem chegando aí, ou quando eles passarem a informação, mas a princípio serão os mesmos grupos, né? Só aí vamos lembrar de incluir a Júlia. Na segunda parte da aula, a gente faz isso. Beleza. Então, a gente terminou ontem, na verdade, não terminamos, faltou só um pouquinho, né? Para a gente terminar o assunto de concorrência sucessória, né? Eu estava nos exemplos. Então, deixa eu ver aqui. Então, só repassar aqui os exemplos. Eu creio que a gente ficou na parte da cota mínima, né? Então, só relembrando aí, quando não há concorrência, então, divide só a meação de um lado, a herança do outro, e aí a herança, nesses casos em que não há concorrência exclusiva dos descendentes. Nesse segundo exemplo, quando há concorrência sobre os bens particulares, então, sobre os bens comuns, meação é o direito da viúva, da Elisete, herança, direito só dos descendentes, aí do Vicente, da Dália e da Laura, e aí a Elisete só entra na qualidade de herdeira do lado dos bens particulares, né? E aí ela herda como se fosse mais um herdeiro, então, né, vai dividir a herança em 4 partes iguais. Se for tudo ou nada, aí tendo bens comuns, né, ou melhor, tendo bens particulares, então vai haver a herança sobre as duas partes, a parte dos particulares e a parte dos comuns, e aí Elisete aparece nos dois lados da herança, né? Além da meação, que é o direito de família, em relação à herança, ela tem direito sobre um pedaço dos bens comuns e um pedaço dos particulares. E aí eu mostrei ontem que nesses casos ela, né, realmente tem o mesmo direito que os demais herdeiros, o mesmo direito inclusive patrimonial, né? Então, o mesmo valor que os herdeiros vão receber, descendentes, a esposa recebe também nessa, o companheira, né, recebe nessa corrente. Sobre os bens comuns, aí, quando tem bens particulares, a Elisete não herda, né? Então ali só aparecem Vicente, Dália e Laura, os descendentes, e aí a viúva, né, tem direito à meação sobre os bens comuns e ainda recebe uma parte dos bens comuns a título de herança. Aí a cota mínima da viúva, né?
um quarto da herança. Então, levando em consideração aqui sempre que, né, desse exemplo em diante, eu estou falando da corrente que prevalece no STJ, que é a dos bens particulares. Então, aqui a Elisete aparece, né, com o direito a um quarto da herança, e os outros 3/4 são dos filhos, que aqui são 5, né? Vicente, Vinícius, Dália, Jaime, Laura, já que essa regra da cota mínima de 1/4 serve para quando há 4 filhos ou mais, né? A partir de 4 filhos. E aí, sobre os bens comuns, a Elisete não herda, então ela só tem a ameação. E aqui você tem a divisão por 5, né? Dos 5 filhos que vão herdar sobre os bens comuns. Aí, falando da filiação híbrida, né? Então, vamos às correntes. Então, lembrando lá, né? A primeira corrente. Essa primeira corrente é que o enunciado não quer, né, que seja aplicada. Porque o entendimento é que, quando há filiação híbrida, não haveria a determinação, né? Não haveria necessidade da determinação do Código Civil ser aplicada, né? Da garantia mínima de 1/4 da herança. Mas como existem autores que defendem, então vamos falar dela também, mostrando aqui o exemplo. Então, se aplicássemos a primeira corrente, né, que dá a cota mínima de 1/4 da herança para a viúva, então ficaria dessa maneira. Aí, nesse caso, a viúva aqui é a Rita, né? E aí os herdeiros descendentes são Vicente, Vinícius, Dália, filhos do primeiro casamento da Elisete, que é a nossa decujus. Laura e Bruno são filhos do segundo casamento entre Elisete e Rita. Então, nesse caso, haveria aqui, nessa primeira corrente, né, a consequência igual a da, né, cota mínima. Então, a Rita vai ficar com 1/4 da herança sobre os bens particulares, os filhos com os outros 3/4, né, os outros 75% da herança. E aqui, sobre os bens comuns, a ameação é da Rita, mas a herança sobre os bens comuns é somente dos filhos, como aqui está nessa divisão. Aí chegamos às correntes que têm alguma aplicação, né? Realmente tem possibilidade de aplicação, segundo o enunciado do Conselho da Justiça Federal. Então, a segunda corrente que não coloca esse direito para a viúva, né, de 1/4 da herança. Então, ela é considerada como se fosse mais uma herdeira e herda por cabeça. Então, se são 5 filhos, mais a esposa, então serão 6 herdeiros, né? Por isso que aqui, sobre os bens particulares, Rita terá, né, vai aparecer nesse gráfico pizza, né, com o mesmo direito que os filhos da Elisete e os filhos em comum ao casal. Então, aqui aparece a herança dividida em 6 partes iguais, com Rita, né, Vicente, Vinícius, Dália, Laura e Bruno, cada um recebendo o seu quinhão, exatamente igual, né, sobre os bens particulares. Então, é 1/6 da herança aqui nesse caso, né, e não 1/4. Então, nesse caso, a viúva recebe menos do que a cota mínima, né? Então, essa é a ideia mesmo que a segunda corrente coloca. E como estamos falando da corrente que prevalece em relação à comunhão parcial de bens, então, sobre os bens comuns está aqui, né? A Rita não herda, ela só tem direito à ameação, direito de família, e aqui aparecem os 5 filhos da Elisete, né, com o direito à herança sobre os bens comuns, certo? Nesse outro exemplo, que acho que foi aqui que a gente parou, né, é o da terceira corrente, que estabelece cálculos matemáticos, só que, claro, eu não vou mostrar os cálculos aqui, mas a ideia é quase a mesma, né, aqui, já que vai haver um direito entre a sucessão por cabeça e a garantia de 1/4 da herança. Então, não seria ali 1/6, mas, né, seria um pouquinho mais. Nesse caso aqui, como eu falei ontem, são 3 filhos só da Elisete e 2 filhos do casal Elisete e Rita. Então, você teria aqui uma quantidade menor de filhos, né, do casal e uma quantidade um pouquinho maior de filhos só da decujus. Então, provavelmente, naquela conta da fórmula TUSA, né, esse valor ficaria ali entre 0,6 e 0,5, ou seja, 60% a 50% mais ou menos da cota, né, mínima de 1/4 da herança. Não dá para representar isso muito bem aqui no gráfico, né? Então ficou parecido com o gráfico anterior, mas aí só lembrando, né, Rita receberia aqui como se fosse mais uma herdeira, só que com um direito um pouquinho maior, né, do que o oferecido pela segunda corrente, né? Então ela apareceria aqui como mais uma herdeira e continua sem direito à herança sobre os bens comuns. É isso? Que são só dos filhos da Elisete. Aqui, né, ali são os 7 primeiros exemplos, né, são os casos de
concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes. E aqui são os casos mais simples, né? São os casos da concorrência do cônjuge ou do companheiro com os ascendentes. Então, aqui nós temos essa configuração um pouquinho diferente, né? Porque aqui eu já tive que ressuscitar a Elisete e tirar a vida da nossa personagem chamada Dália. Então a nossa decujus aqui é a Dália, né? E aí ela tem o marido, né? O companheiro, Vinícius, e tem seus pais, Altamir e Elisete. Os irmãos estão só aqui só para lembrar, né? Que eles existem, mas não são herdeiros, são só parentes. Então, nesses casos, a gente viu, né? Que tem 3 regras fundamentais, né? A regra geral, que coloca o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente com a garantia de 1/3 da herança, né? Que aqui vai ficar como se fosse, nesse exemplo, a sucessão por cabeça, já que são 3 herdeiros. Então, funciona assim, né? Se há ameação, porque isso não depende do regime de bens, a herança, né? Então, se há ameação, então o Vinícius aqui, que é o viúvo da Dália, tem direito à ameação, direito de família, e aí, em relação à herança, ele recebe 1/3. Então, tá aqui, ó, Vinícius, né, o marido, o viúvo, e aqui Altamir e Elisete, cada um recebendo 1/3 da herança da Dália, certo? E isso independe do regime de bens. Se não fosse aqui comunhão de bens, se fosse separação de bens, então não teria ameação, e seria 1/3 sobre o patrimônio total, né? Então, sempre há o direito a 1/3 da herança para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente. No segundo exemplo, o exemplo 9, o segundo exemplo da sucessão, concorrência com os ascendentes, aí nós temos a situação em que há só um ascendente vivo. Então, aqui, Dália é a nossa decujus, mas o Altamir também já está falecido. Então, sobraram 2 herdeiros que são Vinícius e Elisete. Aí, nesse caso, a própria lei dá esse direito, né, de metade da herança para o sobrevivente, né, para o viúvo. Então, Vinícius aqui tem direito à ameação, direito próprio de família, se tiver direito, né? E aí, sobre a herança, está aqui, ele recebendo a metade e a Elisete recebendo a outra metade da herança, certo? E aí, o caso que precisa ter um pouquinho mais de atenção, único aqui, né? Que precisa ter um pouquinho mais de atenção, que é esse aí, o da sucessão com os ascendentes de 2º grau em diante, né? Dos avós, dos bisavós, porque aí começa aquela sucessão de linha paterna, linha materna, né? A sucessão em relação aos parentes por parte de pai, parentes por parte de mãe, e aí existe a outra regra, né, que determina que o viúvo ou a viúva tem direito à metade da herança e a outra metade deve ser distribuída entre as linhas, linha paterna e linha materna. Então, nesse caso aqui, eu tive que, né, mexer um pouco mais no exemplo para incluir mais pessoas. Então, aqui a nossa decujus é a Laura, certo? Foi ela a nossa falecida principal. Aí nós temos os pais da Laura, que são Vinícius e Dália, que já morreram, né? E aí, então, sobram, na qualidade de herdeiros ascendentes, os avós paternos, né? Altamir e Elisete, e os avós maternos, Plínio e Rita. Só que Laura tinha uma companheira, que era a Cibele, ou uma esposa, né? Que era a Cibele. Então, aqui você tem a hipótese da viúva concorrendo com os ascendentes de 2º grau. No caso, avós paternos e avós maternos. Então, aí funciona aquela outra regra, né, da concorrência. Então, nesses casos aí, quando a viúva concorre com os avós, bisavós e assim por diante, ela mantém a garantia de metade da herança, né, e a outra metade vai ficar dividida entre os parentes da linha paterna e da linha materna. Então, aqui nesse caso, se a Cibele tivesse direito à ameação, então ela teria aqui, né, direito à ameação pelo direito das famílias, e aí, em relação à herança, ela ficaria, a Cibele, com metade da herança, né, direito aqui próprio decorrente da lei, e a outra metade seria dividida, né, 25% para a linha paterna, aqui, Altamir e Elisete recebendo juntos, e 25% para a linha materna, para Plínio e Rita recebendo lá juntos, né? Lembram dessa regrinha? E aí, as variações, né? Se, por exemplo, vai morrendo lá o Altamir, Elisete recebe sozinha essa parte, né, da linha paterna. Se Rita morreu, então Plínio recebe sozinho a parte da linha materna. E se sobrar só apenas um ascendente, né, se, por exemplo, só sobrou Elisete, a única avó viva, né, todos os outros avós morreram, então divide a herança do jeito da outra regra, mas mantendo sempre a garantia de metade da herança para a viúva, Cibele, certo? Então, sempre aqui
Nesses casos, a viúva tem a garantia de metade da herança e a outra metade fica para a linha paterna ou materna. E se no final das contas só sobrar uma ascendente, né, no caso a Elisete, tudo, né, essa outra metade aí, essa outra parte, né, da herança vai ficar para ela, né? Assim. Professor, uma dúvida. No caso, Cibele é casada com Laura, mas ela não só concorreria à herança se no caso ela tivesse filha? Não? Porque aqui, Não. porque aqui se Porque houver no caso a Laura morreu, né? Aí sobrou Cibele, que seria a viúva dela, né? Mas aí, se elas não têm filhos, mesmo assim ela concorre? isso, porque a concorrência aqui é com os ascendentes, com os pais, os avós, né? E aí só é possível ter concorrência com os ascendentes se não houver filhos, né? Porque se houver filhos, é a concorrência com os descendentes. Aí volta para aquelas regras que a gente viu até agora, certo? Tá certo, Então, aqui são certo. as duas Obrigada. possibilidades. Se sempre a cônjuge, né, ou a companheira, o cônjuge ou companheiro, tem essa possibilidade de herdar, né? Aí vai depender de quem são os herdeiros de primeira classe ou segunda classe. Se tem descendentes, então vai funcionar do jeito que a gente viu com as regras da sucessão, da concorrência do cônjuge, o companheiro com os filhos. Se não há filhos, aí então vai funcionar a concorrência com essas regras em relação aos pais e avós do falecido ou da falecida. Entendi. Certo. Obrigada. De nada. Então aí estão, né, os exemplos que ilustram, né? Tentei aí trazer o máximo de exemplos possível, mas, por exemplo, ainda não tinha mencionado, nesses exemplos não apareceu separação de bens e tal, mas aí o que é que vai diferenciar, né, o fato de ter uma separação de bens ou, né, ou comunhão de bens, a questão de ter ou não meação, né? Mas, em relação à herança, aí vai depender, no caso dos ascendentes, não tem essa diferença, mas em relação aos descendentes, aí tem as diferenças, porque vocês lembram lá que o STJ tem umas posições diferentes, né, que prevêem, por exemplo, a possibilidade da concorrência se for separação convencional, mas não pode haver concorrência se houver separação obrigatória. A doutrina, tem parte da doutrina que defende que deve existir concorrência na separação obrigatória e não na convencional, e já tem outra parte da doutrina que não defende concorrência, então seria como aquele exemplo primeiro que eu dei, né, que não tem lá concorrência, então não teria nem meação e nem herança, né, no caso de separação de bens. E aí a participação final dos aquestos é que traz, né, no caso da concorrência com os descendentes, a possibilidade de se ter a concorrência nos mesmos moldes da concorrência na comunhão parcial. Certo? Então, assim, encerramos, né, esse assunto que era o mais complexo aqui, né, de todos, mas passamos por ele e agora a gente vai, né, para a reta final aqui da sucessão legítima. Esse é o último assunto, né, referente à sucessão legítima. Então, a gente vai falar hoje sobre indignidade, né, vamos começar esse assunto, certo? Sobre a indignidade. Esse é um assunto que vai aproximar o direito civil do direito penal, né, porque tem muito a ver com a questão dos crimes cometidos dentro da família, né, e é um assunto que traz aí, né, recordações muito complicadas, né, para a memória da sociedade brasileira, né, porque traz crimes, né, aqui vamos tratar de crimes que, não só crimes, né, mas atos ilícitos em geral e crimes, né, que vão ser aí, né, vão fazer parte da memória do país. Então, a gente já, volta e meia, né, houve notícias de situações, né, que acabam aparecendo na mídia, de filhos que acabam matando os pais, né, pais que acabam matando os filhos, né, mas não é só isso, né, esses são os casos de maior impacto, mas a gente vai ver que tem outras situações aqui, crimes contra a honra, denunciação caluniosa, manipulação de testamento. Então, essas situações, né, que são graves, vão trazer essa possibilidade da chamada indignidade, né, que vocês vão ver aqui comigo agora, né, que vai gerar uma consequência grave para o herdeiro, que vai ser a sua exclusão da herança. Então, essas situações que vão ser apresentadas nesse assunto são situações que trazem aí sempre, né, à tona essas dificuldades de convivência familiar
E, nesses casos, são dificuldades que são levadas a níveis extremos, em que acabam acontecendo, né, situações em que o autor da herança ou até parentes dele são submetidos a esses crimes, né, são vítimas desses crimes cometidos por outros parentes. E aí, quando a gente fala disso, né, não dá para esquecer, né, de casos chocantes e casos que até hoje comovem a sociedade, como, por exemplo, o caso da Suzanne von Richthofen, né, que acabou matando lá os pais, né? Esse caso já foi julgado, né? Ela já foi realmente excluída da herança a nível civil, a nível penal está condenada, né, pela morte dos pais. Ela não foi condenada como autora propriamente, mas ela foi considerada como coautora do crime, né, já que quem, né, deu o golpe lá, os golpes dos pais dela foram os irmãos Cravinhos, né, segundo os laudos, né, mas ela teve, né, níveis de participação mais próximos ali, por isso que ela foi considerada coautora do crime, né. Há casos como os mais recentes que a gente tem visto, né, de pais e mães que acabam matando ou participando da morte dos filhos. Então, você tem aí o caso da Isabela Nardoni, você tem o caso do menino Bernardo, né, que viraram até leis depois, né, por conta, né, das situações que ocorreram ali. E agora, mais recentemente, o caso do menino Henri, né, lá do Rio de Janeiro, entre outros casos que aparecem, né? Mas também vamos ver aqui, né, que apesar de que a lei tenta tratar, né, dessas situações em que há crimes, né, atos graves cometidos contra o autor da herança ou seus parentes, existem alguns crimes que são muito graves, mas que estão fora dessa lista, né? E aí vocês vão perceber isso quando a gente for analisar quais são os casos que levam à indignidade. Aí vocês vão sentir falta de alguns crimes que deveriam estar lá, mas não estão. E que, infelizmente, não geram hoje, no Brasil, indignidade do herdeiro, certo? Então, vamos ver esse assunto, vamos ver como é que ele se desenrola e vamos ver como é possível, de que maneira é possível, né, que um herdeiro seja excluído da sucessão por essa questão, né, por essa razão ou por uma dessas razões. Pois bem, então, a indignidade. Primeiramente, o conceito, né? Qual seria o conceito de indignidade? Aí foi um conceito que eu extraí da Maria Berenice Dias, mas que outros autores também conceituam de maneira semelhante. Então, o que, né, seria a indignidade? A indignidade é a privação do direito hereditário prevista em lei a quem comete atos ofensivos à pessoa ou aos interesses do autor da herança, certo? Então, aqui o que vamos ter, em primeiro lugar, é a privação do direito hereditário. E aí, o termo privação é mais adequado do que perda, certo? Porque se falássemos em perda do direito hereditário, podia ser que, à primeira vista, se entendesse que o herdeiro perdeu completamente o direito de ser herdeiro. E não é bem assim que funciona, porque, como vocês vão ver aqui ao longo da aula, né, esse herdeiro ele pode ser excluído, né, dessa herança. Mas isso não significa que ele vai ser excluído de todas as outras heranças, às quais ele pode ter direito, né? Então, aqui funciona a mesma regra, né? Para cada herança, uma regra, né? Um caso que deve ser estudado, um caso que deve ser analisado. Então, aqui não há perda de direito hereditário. O herdeiro continua podendo ser herdeiro, mas ele vai ser privado de herdar aquela herança a qual ele deu causa, né? Ou ajudou a dar causa. Aí é onde mora, né, a razão de ser desse direito, né, dessa questão da indignidade. Então, sempre prevista em lei, certo? Porque aqui, como eu falei agora há pouco, o direito civil vai se aproximar do direito penal, e lá no direito penal, vocês sabem muito bem, né, que, a princípio, né, não há lei não há pena, né, não há crime sem lei anterior que o defina. Quase que eu não lembrava aqui do princípio agora, né, da legalidade. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, né, a visão geral sobre o direito penal, né, sobre os crimes. E aqui, então, também a ideia inicial é de que não pode haver causa de indignidade que não esteja prevista em lei. Então, tem que haver previsão em lei para que se tenha ali, né, a possibilidade de se privar o herdeiro desse direito. E isso vai ser atribuído a quem cometer atos ofensivos à pessoa, ou seja, ao próprio autor da herança, né, o futuro de cujos, porque esses atos têm que ser cometidos em vida, né, ainda do futuro de cujos, ou aos interesses do autor da herança. E aí os interesses são tanto patrimoniais,
quanto afetivos, já que vocês vão ver que entre as hipóteses de indignidade, nós vamos ter a maioria delas abrindo a possibilidade de que a vítima não seja só o autor da herança. Podem ser parentes próximos, pode ser a esposa, pode ser a companheira dele. Então, outras pessoas podem ser atingidas por esse ato, né, criminoso ou ilícito, e isso pode afetar a herança de outra, né, que é o autor da herança propriamente dita. Então, isso pode acontecer também. Então, não é só um ato praticado contra aquela pessoa especificamente, mas pode ser contra os interesses, né, pessoas que interessam a ele, ou seja, as pessoas mais próximas, os seus parentes, né, ou a sua esposa, ou a sua companheira, e pode ser também em relação aos interesses patrimoniais, já que a gente vai ver que tem uma causa, né, que tem a ver com o testamento, ou seja, com a disposição patrimonial dos bens do futuro de cujos, certo? Então, esse conceito da Maria Berenice está bem amarrado, né, porque ele traz aí, né, as hipóteses em geral, né, ele traz uma visão geral sobre todas as hipóteses possíveis aqui em relação à indignidade. Lembrando que aqui nós temos outra face dessa moeda, né, que é a chamada deserdação, mas eu não vou falar dela agora, porque a deserdação está mais ligada à sucessão testamentária, certo? Porque ela tem a ver com testamento e tudo mais. Então, quando a gente fala do testamento, aí eu falo sobre a deserdação, mas aí já fica a dica, né, que a indignidade ela é muito parecida, né, as regras e tudo mais, indignidade e deserdação são muito parecidos, né? Então, lá na frente, quando a gente voltar a falar sobre essas questões de exclusão do herdeiro, só que agora com a deserdação, né, só que lá na frente com a deserdação, vocês vão ter mais facilidade ainda para entender a deserdação, porque vai ter muitas regras que vão ser derivadas ou, né, realmente retiradas, extraídas da indignidade, certo? Então, tem dois tipos de exclusão, a gente está vendo o primeiro tipo, o segundo tipo é a deserdação, que veremos mais à frente. Aplicação, né? A dignidade ela é aplicada em relação a quem e de que maneira? Bom, a indignidade ela tem aplicação genérica a qualquer herdeiro legítimo ou testamentário que tenha praticado atos que levem à sua exclusão. Então, aqui a aplicação é a mais ampla possível, certo? Então, qualquer pessoa que tenha algum interesse na herança, certo? Pode ser considerada indigna, né? Cometendo um dos atos ilícitos previstos em lei. Então, qualquer pessoa, né, que tem interesse na herança, que é um herdeiro legítimo, pode ser um herdeiro legítimo, e aí lembra, não é, daquela ordem, né, de vocação hereditária. Então, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, colaterais até o 4º grau, né, algum deles que cometa esse ato pode ser excluído da herança, né, e os herdeiros testamentários, que são aí outros, né, que são qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa, designada pelo testador. Então, não é só uma decisão que pode afetar herdeiros legítimos, mas também afeta herdeiros testamentários. Por isso que se considera uma aplicação de ordem genérica, certo? Então, todos os sucessores legítimos ou testamentários estão subordinados a esta obrigação legal, incluindo até mesmo aqueles que não sejam herdeiros, nos casos de legados deixados pelo falecido. Então, até no caso de pessoas que não são necessariamente herdeiras, mas serão beneficiárias de legados, né? Lá na frente a gente vai estudar os legados, até elas também, se cometerem esses atos, podem ser consideradas indignas e perderem esse direito ao benefício, certo? Então, não necessariamente seriam herdeiras, seriam legatárias, mas teriam também a abrangência, né? Sofreriam com a abrangência dessa medida, né? Da indignidade. Porque a intenção aqui é justamente coibir, né? Ou inibir mesmo que atos dessa natureza, né? Sejam praticados entre os parentes, entre os conhecidos, entre as pessoas que têm ali alguma relação, né, de interesse, seja afetivo, seja patrimonial, etc. Então, a ideia é evitar que esse tipo de ato aconteça, justamente com o objetivo de evitar que as pessoas, né, acabem cometendo esses crimes ou esses atos ilícitos com o fim de receber antecipadamente uma herança, né, ou um benefício de herança ou algo do tipo. Então, isso é uma forma de tentar garantir, vamos dizer, a estabilidade social, né? Numa sociedade, né, que tem sido cada vez mais, né, tem sofrido cada vez mais com, né, uma situação caótica como a nossa, né? Então, é uma tentativa, né, que o legislador coloca
para, né, coibir esse tipo de atos que, como o próprio nome já diz, né, são atos completamente opostos à ideia de dignidade da pessoa humana, né? Bom, aí a natureza jurídica. Então, como a doutrina vê a indignidade? Qual seria a natureza jurídica dela? Temos duas correntes, certo? Que tentam explicar isso, mas a gente vai ver que, diferentemente do assunto anterior, aqui as correntes são mais tranquilas, até porque tem uma que é bem já adotada pela própria lei, inclusive, né? Então, a primeira corrente, ela trata da chamada teoria da incapacidade. Então, para essa primeira corrente, o herdeiro indigno não pode herdar por lhe faltar capacidade sucessória ou legitimação para suceder, né? Esta teoria ela leva mais em consideração as consequências processuais da indignidade do que a natureza jurídica mesma do instituto. Bom, essa teoria ela não logra êxito, né? Ela não tem aí êxito, ela é minoritária, né? Pouquíssimos autores usam hoje, né? Essa discussão foi mais antiga, ali do início do século XX, então hoje poucos autores ainda, né, se prestam a seguir essa corrente, até porque, como a gente já viu esse assunto aulas atrás, a legitimação sucessória ela é um direito que o herdeiro possui, né, desde o momento que ele foi concebido lá, né, desde a concepção até a sua morte, né? Então ele não perde capacidade sucessória, ele não perde o direito de ser herdeiro. Foi o que eu falei agora há pouco no conceito, né? Então, até a palavra correta, mais correta para ser usada aqui é privação do direito hereditário e não perda, né? Porque perda passa a ideia de que ele não pode herdar mais nada, nunca mais na vida, né? E de ninguém, não é isso que acontece, né? Então, o indigno, ele não perde capacidade sucessória, o que ele vai perder é o direito de herdar aquela herança específica, só isso, né? Então, é mais uma privação de direitos do que uma perda de direitos, né? Porque a perda é algo mais grave, passa a ideia de algo irreversível, e não é o que acontece aqui. Inclusive porque a própria indignidade, como veremos ao final desse assunto, ela pode ser revertida, pode ter o perdão do indigno, né? É possível, é possível. Então, não é por esse caminho, né, que se vai buscar a indignidade, certo? Que se vai buscar definir a indignidade. Então, por esta teoria, entende-se que o indigno, em verdade, nunca teve direito à herança em virtude da ficção jurídica criada a partir da sentença de indignidade prevista no artigo 1816, que o considera como se morto fosse à época da abertura da sucessão. Veremos esse artigo daqui a pouco, né? Mas não é por esse caminho, como eu falei, né? Então, aqui não se leva a esse entendimento tão extremo, né, de que o herdeiro indigno jamais teve direito à herança. Ele tem sim direito à herança, só que ele vai, em relação àquele ponto específico, ele, né, vai ser privado desse direito. Mas, se ele nunca teve direito, como é que ele pode ser perdoado? Como é que ele pode ser reabilitado, né? Então, essa teoria, se ela fosse levada ao pé da letra, ela acabaria, né, excluindo aqui vários pontos importantes da indignidade que a gente vai ver mais à frente, principalmente a questão do perdão, né, da possibilidade de se perdoar o indigno. Então, a segunda teoria, né, a segunda corrente é que é a mais usada, né, que é a teoria da exclusão. Por essa teoria, o herdeiro indigno ele tem capacidade sucessória, ou seja, ele tem legitimação para herdar, pode suceder, mas em virtude de conduta ilícita praticada contra o autor da herança ainda em vida, ou após a sua morte, né, no caso dos crimes praticados contra a honra de pessoa morta, perde o seu direito à herança, sendo excluído da sucessão. Claro que, vale a ressalva, não é só contra o autor da herança, vamos ver que existem também outras hipóteses, né, de outros parentes que podem sofrer, né, com esses crimes, podem ser vítimas desses crimes. Mas a ideia é essa mesma, né? Então o herdeiro ele tem capacidade sucessória, ele pode herdar sim, mas em virtude dessa conduta que ele praticar, ele perde o seu direito àquela herança específica, e aí ele é excluído daquela sucessão. Mas claro que ele vai poder participar de outras heranças, né? As outras heranças dos outros parentes. Por esta teoria, entende-se que o indigno, em verdade, nunca teve direito à herança, em virtude... Não, isso aqui está errado, né? Não é a teoria da exclusão. Foi uma falha minha aqui. Depois eu vou tirar. Aqui sim. Esta teoria relaciona-se à verdadeira natureza jurídica da indignidade, já que não é obrigatória a exclusão assim que se verifique a conduta ilícita, mas somente ocorrerá a indignidade nos casos em que seja reconhecida judicialmente a prática do ato típico previsto no Código Civil. Aí sim, né? Então essa é a ideia da teoria da exclusão. Então o que acontece aqui é isso, né?
A exclusão não é obrigatória, ela não é automática, certo? Então, que fique bem claro isso logo desde o início, né? Não é possível, né, se excluir o herdeiro automaticamente. É preciso que aqui exista o devido processo legal, né? Se há uma acusação grave dessas em relação ao herdeiro, então é preciso que se prove que essa acusação tem realmente fundamentos, né? Então, vai ser preciso um processo, certo? Um processo de exclusão do herdeiro, né, por indignidade. E aí, somente após a declaração por meio de sentença, né, do juiz, confirmando a indignidade, é que haverá essa exclusão do herdeiro, né? Então, ela não é automática, ela é uma exclusão que vai ser submetida ao devido processo legal. Tem prazo prescricional, inclusive. E aí é uma questão importante, porque podem existir situações em que o herdeiro vai receber a herança, mesmo tendo matado seu próprio pai. Pode acontecer? Pode, né? Basta que os outros herdeiros não entrem com a ação, já que a indignidade não é automática, né? A exclusão do herdeiro não é automática, certo? Então, aqui, a exclusão do herdeiro, ela não é obrigatória, ela não é automática, ela tem que ser submetida ao devido processo legal e só depois da declaração por meio de sentença, né, de decisão ali de caráter terminativo, é que haverá a exclusão desse herdeiro, certo? Então, aí a teoria da exclusão é adotada pelo direito brasileiro, né? Ali no próprio nome, né, do livro, né, no título do livro 5, título 1, capítulo 5 do Código Civil, que trata, né, dos artigos 1814 em diante, está lá, dos excluídos da sucessão. Então, o próprio Código Civil adotou a teoria da exclusão, pondo fim a essa discussão que veio lá do século XX entre incapacidade e exclusão. Então, a gente usa aqui, sem medo de errar, a palavra exclusão da sucessão, já que o próprio Código Civil adotou esta teoria, adotou esta corrente. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Não. Ok. Bom, então vamos às causas de indignidade, né? Antes de ir para o intervalo, né? Depois do intervalo eu trago as causas, realmente a gente vai estudá-las em detalhes, mas aqui vamos ver pelo menos os pontos gerais, né? Então, as causas de indignidade, elas estão previstas no artigo 1814 do Código Civil. São 3 situações, né? São 3 incisos que vão trazer as causas, né, com suas respectivas regras e detalhes. Bom, o que se entende aqui sobre as causas de indignidade? Primeiro, elas são hipóteses expressas pela lei, tal como os crimes previstos pelo Código Penal. Então, aqui tem essa aproximação mesmo do direito civil e penal. Então, aqui, dos incisos 1 e 2, principalmente, são crimes, realmente crimes, são, né, atos criminosos, além de ilícitos civis. Então, elas são hipóteses que estão ali expressas pela lei. Sendo assim, em regra, né, sendo regras expressas pela lei, não será admitida interpretação extensiva destes dispositivos. É o que prevê a doutrina majoritária, mas vamos ver que há controvérsias no direito civil sobre isso, né? Então, há posicionamentos divergentes da doutrina que admitem a interpretação extensiva de alguns destes dispositivos, certo? Então, vamos ver quais são, depois agora do intervalo, né? Falta menos de 1 minuto aqui para acabar essa primeira parte da aula, então me aguardem aí que na volta a gente vai começar a estudar as causas da indignidade, certo? Então, até já.